A paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para apresentar mais uma lição para vocês, com a graça de Deus e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje estaremos apresentando a lição de número 2, que traz por título As adversidades geram oportunidades. O texto áureo vai nos dizer assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39, versículo 2. A verdade aplicada. Uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. E os objetivos da lição são expor que as crises nos tornam mais fortes, destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança e mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Textos de referência se encontram no capítulo 37 de Gênesis, os versículos 19, 20, 23, 24 e 28. Mas é muito importante que você faça uma leitura de todo esse capítulo 37 para ter um melhor entendimento desta lição. Então, se você puder fazer a leitura deste capítulo, faça. Aqui nós vamos ler somente esses versículos, devido ao espaço que a nossa revista tem, né? Devido ao espaço, foi colocado esses versículos como texto de referência. Então vamos lá. Capítulo 37 de Gênesis, versículos 19, 20, 23, 24 e 28. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador Mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém? Vamos fazer uma oração neste momento. E o motivo de oração sugerido pela nossa revista nos diz assim: ore para que Deus nos ajude na nossa caminhada com Ele. Vamos fazer essa oração nesse momento. Se você puder juntamente comigo, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento, diante da Tua presença, nós elevamos o nosso pensamento a Ti e pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Deus, que o Senhor venha estar conosco nessa caminhada, na nossa peregrinação aqui nesse mundo, Deus. Porque esse mundo não é fácil, essa caminhada para chegar ao céu não é fácil. A caminhada da vida, às vezes é turbulenta, às vezes nos causa medo, nos causa decepção. Mas se o Senhor estiver conosco, nós vamos vencer tudo o que vier. Porque o Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que cuida. Então, Senhor, esteja conosco, nos ajude nessa caminhada. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, né? A introdução vai nos dizer assim: mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão de sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todo o momento. Todas as adversidades enfrentadas contribuiriam para o cumprimento do plano divino. É muito importante nós termos consciência do plano divino nas nossas vidas. É muito importante. Então vamos para o tópico 1. A inveja dos irmãos de José. Veja aqui. O que dizer da fidelidade e da exímia postura comportamental de José? Diante de sua postura, o sentimento de inveja foi gerado nos corações de seus irmãos, o que culminou em um plano maligno que o distanciou do amor de seu pai e do aconchego de seu lar. 1.1 A crise na família. Bom, irmãos, aqui nós vamos ver que José, ele passou por uma crise primeiramente em sua família, né? Lá no capítulo 35 de Gênesis, nós vamos ver que
Raquel, que era a esposa que Jacó mais amava, morreu após o parto de Benjamim, que foi o segundo filho, né? Então, provavelmente, isso já foi um fato para Jacó gostar tanto de José. Claro que primeiramente tem a postura dele. Ele tinha uma postura, um comportamento exímio, um comportamento exemplar. Ele era diferente dos seus irmãos. Ele era um rapaz muito obediente, ele tinha prontidão para servir o seu pai. Ele sempre dizia a verdade. Até mesmo quando seus irmãos faziam alguma coisa de errado, ele não escondia os erros dos seus irmãos e seu pai. Ele chegava e contava. E responsável, tanto que ele cuidava dos afazeres da casa, ele cuidava das ovelhas de seu pai. Então, aquilo gerou um sentimento de inveja nos seus irmãos, né? O comportamento dele, por ele ter esse comportamento, eles criaram um sentimento de inveja e depois seu pai demonstra um grande preferimento por ele, né? É bem visível isso que Jacó demonstra e piora essa situação de inveja nos seus irmãos, né? Então nós vemos que gerou uma crise na família, né? E aí ele teve sonhos também, né? Aqueles sonhos que ele teve, que ele estava governando seus irmãos, e aquilo também gerou foi uma série de acontecimentos, na verdade, né, irmãos, que causou isso na vida dos seus irmãos. Mas nós temos que observar uma coisa: problemas na família, crises, todo mundo passa, todo mundo tem. Na verdade, não existe família perfeita, mas nós precisamos resolver os problemas. Nós não podemos deixar esses problemas afetarem a nossa comunhão com Deus. Precisamos resolver os conflitos, resolver os problemas, expor as verdades e ser francos, ter diálogo, sentar, conversar. E uma coisa que não devemos fazer, porque aqui vai dizer na revista: Jacó cometeu o erro de apreciar um filho mais do que os outros, e isso trouxe sérios problemas para a sua família. Jacó, ele colocou José como o preferido, né? E ele favorecia ele, né? Era bem visível, ele demonstrava. Os irmãos de José não eram bobos. Eles podiam ser bagunceiros, faziam cobiçosos, rebeldes, podiam ser trapaceiros, vingativos, mas eles percebiam isso. E se você ver ao longo da história para trás ali, já vinha uma disputa entre Léia e Raquel, né? Elas tinham uma rivalidade, então elas disputavam o amor de Jacó, né? As duas viviam esse pé de guerra. Então os filhos cresceram pegando o exemplo das mães, né? Olha, é uma coisa pra gente meditar. Temos que ter cuidado com o que nós demonstramos para os nossos filhos. Temos que ter cuidado com o que nós dizemos para os nossos filhos. Os nossos filhos aprendem muito mais com o que nós fazemos, com o nosso exemplo, do que com as palavras. Nós precisamos vigiar. É muito importante ter vigilância. É muito importante não demonstrarmos mais amor, afeto, preferência para um do que para outro. Na verdade, não pode nem existir. O amor é igual. Tem que ser igual. Mas um filho é diferente do outro, é claro, né? Não são iguais. Mas o amor que a gente sente por eles tem que ser igual. Porque quando você trata um filho diferente do outro, o outro se sente inferior, o outro se sente menosprezado, desprezado. Então, uma coisa que não deve acontecer é isso. Você não deve corrigir o seu filho comparando com outra pessoa. Jamais, nem só filho. Nós não devemos dizer alguma coisa para alguém, corrigir alguém, chamar a atenção de alguém, comparando aquela pessoa com outra. Ah, mas você poderia ter feito como fulano.
Ah, você poderia ser assim como ciclano. Ah, mas você não faz isso. Fulano faz, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é a coisa mais horrível de se fazer. Você destrói a vida do seu filho. Ele começa a ter um sentimento de inveja daquela pessoa e coloca aquela pessoa como padrão para a vida dele. Nosso padrão de vida tem que ser Deus, tem que ser Cristo Jesus. Se você quiser comparar, fala assim, ou seja como Jesus, faça como ele fez. É isso que ele deixou para nós. Então, se for preciso, irmãos, se você já fez isso, peça perdão ao seu filho. Aquilo que nossos erros com os nossos filhos, que nós erramos, nós precisamos voltar atrás e pedir perdão, porque a palavra machuca, a palavra cria feridas dentro da pessoa e no futuro sofreremos as consequências. E nós vamos ver que Jacó sofreu as consequências. José e Jacó sofreu grandes consequências, porque eles se afastaram um do outro e Jacó, quando soube da notícia que seu filho poderia ter sido estraçalhado por um animal, ele não quis nem ser consolado, porque ele amava muito José e José também sofreu. Nós veremos agora para frente sobre isso. Agora vamos aqui 1.2. A inveja não pode te parar. A inveja pode aparecer numa família quando os pais dão preferência a um de seus filhos, foi o que nós vimos, né? Jacó provocou esse sentimento em sua família, demonstrando preferência por José. A inveja culminou-se em antipatia a José por parte dos seus irmãos. O invejoso, ele possui um sentimento egocêntrico. Por quê? Ele só se sente bem quando é o centro das atenções. Ele tem que aparecer em tudo. A atenção, ele tem que chamar mais atenção que tudo. Esse é o sentimento egocêntrico. Então, a pessoa que é invejosa, ela tem isso. E esse sentimento, ele pode transformar-se facilmente em furor, em ódio, né? Como nós vimos lá sobre o rei Saul, que sentiu inveja de Davi, logo ele começou a odiar Davi, tentava matar ele, e aquele sofrimento, né? Por quê? Porque a inveja pode causar grandes problemas familiares e, inclusive, levar a pessoa a querer a morte do seu próprio irmão, como foi Caim e Abel, né? Caim sentiu inveja de seu irmão e o matou. Nós vemos isso, né? O que esse sentimento pode causar? Irmãos, é fato que qualquer ser humano, todos nós, algum dia já sentimos ou vamos sentir um momento de inveja. Isso faz parte da natureza humana. Mas agora, devemos vigiar para não desenvolvermos o sentimento de inveja como ele enraizar dentro de nós. Você ter algum momento de inveja, tudo bem, nossa, que lindo aquilo, eu queria pra mim, nossa, eu queria ter um igual, ou nossa, aquela pessoa se comporta de uma forma tão maravilhosa, tão bem sucedida, tudo bem, mas não deixa isso habitar em você, não deixa isso enraizar em você, crescer. Se você vê que isso está trazendo algo negativo para sua vida, repreenda em nome de Jesus, repreenda. Nós não podemos fazer dessa forma, temos que ter cuidado, porque a inveja, ela é devastadora, nós vimos aqui. Ela pode destruir a vida de uma pessoa. E quando nós fazemos isso com nossos filhos, por exemplo, que causa sentimento de inveja, de corrigir, comparando com outras pessoas, nós estamos totalmente fora do padrão que Deus colocou, porque Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de ninguém. Ele morreu na cruz por todos, ele trata todos igualmente. Aquele que busca mais ele é que tem mais acesso a ele, mas o amor dele é igual para todos. Nós vimos aqui que uma série de fatores desenvolveu um sentimento de inveja nos irmãos de José e acabou gerando o ódio, porque primeiro nós vimos que foi os sonhos, que já veio da família, um exemplo, já veio ali de Jacó tratar ele diferente, colocar ele como líder dentro de casa, deu aquela roupa
colorida para ele, aquela túnica que poderia ser uma túnica adornada, de manga comprida. Então, assim, e deu só para ele, né? Aí, nossa, é um erro muito grande a gente agradar só um filho e o outro não. Pelo amor de Deus, nós precisamos melhorar muita coisa na nossa vida, vigiar demais. Mas é importante observar que José, ele continuou sendo o mesmo, com o mesmo caráter, servindo a Deus e obedecendo aos ensinamentos de seu pai. Mesmo com tudo que ele passou, mesmo presenciando a inveja, porque ele percebia, os irmãos dele, a Bíblia conta que os irmãos dele começaram a tratar ele com hostilidade, de forma diferente. Então ele percebia o jeito dos irmãos dele. Mas só que o caráter dele continuou sendo o mesmo, ele continuou servindo a Deus, obedecendo aos ensinamentos de seu pai. Eu acredito que ele pegou pouco exemplo da briga que existia de Leia e Raquel. Ele prestava mais atenção nos ensinos que o pai dele passava, porque o pai dele, naquela época, os pais prezavam muito o ensino da palavra de Deus, o ensino do Deus de Abraão, de Isaac, para os seus filhos. Então, assim, ele ensinava seus filhos, e eu acredito que José logo se apaixonou por aquele ensinamento e absorveu aquilo de uma forma muito positiva. Então, é importante a gente ensinar para os nossos filhos desde pequenos os caminhos do Senhor e dar exemplo que nós amamos a casa de Deus, que nós amamos o nosso Deus, que o nosso Deus é Deus de vitória. Nós temos que mostrar isso para os nossos filhos, para eles absorverem isso, e isso vai ficar para o resto da vida. Então nós vamos ver mais para frente o que aconteceu na vida de José com esse ensino. 1.3, seus adversários irão tentar fazer você parar. Então aqui, ó, não é novidade que quando uma pessoa busca aprofundar seu relacionamento com Deus e desfruta de bênçãos, surge a possibilidade de ser alvo de inveja. Muitos tentarão lhe parar só por causa daquilo que você é ou tem. É interessante que muitos querem ter o que você tem ou ser o que você é, mas ninguém quer pagar o preço que você pagou. Ninguém quer sofrer as lutas que você passou para chegar nesse ponto. A túnica de José, segundo pesquisadores, ela poderia ser colorida e também ela toda adornada, com detalhes, bordados em volta. De acordo com a época, esse tipo de túnica representava uma pessoa muito amada, com responsabilidades, gerência sobre as coisas, né? Ele conseguiu isso com esforço, fazendo a diferença, obedecendo aos ensinamentos do seu pai, obedecendo a Deus. E eles arrancaram dele essa túnica. Mas ele permaneceu confiando em Deus, confiando no plano divino, né? A inveja dos irmãos de José era tanta que eles arrancam a túnica, pega ele, joga ele lá dentro daquela cova seca, sem água, né? Por um lado, se tivesse água, ele poderia ter afogado, né? Mas por outro, é seca. Você está lá no fundo do poço. Você não sabe se você vai morrer, se você vai viver. Se você sair, eles podem te matar. Se você ficar, você vai morrer de fome e de sede. Então, imagina o que José estava sentindo ali naquele momento. E mais forte ainda, uma pessoa que confiou nele. Eram os irmãos dele, né? Ele não fazia maldade com eles. Não satisfeitos, eles venderam José como escravo. Diante de tantas afrontas, José nos mostra que quando estamos firmados em Deus, é possível vencer, apesar de atos levianos contra nós. Veja que maravilhoso. Veja, José, ele foi um homem de grande integridade, entendimento e sabedoria. Os irmãos de José desenvolveram um ciúme patológico. Eles passaram a ver José como uma ameaça pelo amor de seu pai. Vejam, o mesmo comportamento que a mãe
de José e a mãe deles tinham, de Léia e Raquel, né, uma disputa pelo amor de Jacó. Então eles viam José como uma ameaça. É importante a gente ver que como o diabo quer sempre nos parar. E ele não é apenas furioso, não. Ele é astuto. Ele tem a forma dele agir. Ele sabe muito bem como agir. E por isso que nós devemos vigiar. Veja, tocou naquele ponto que era o amor do pai. Naquele ponto ali. Para criar uma rivalidade entre eles. Para criar uma estratégia de atingir, destruir a vida do servo de Deus, né? Mas eles não conseguiram parar José. O inimigo tentou, mas José permaneceu na palavra de Deus, permaneceu confiando no Deus de seu pai, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. 2. A traição dos irmãos de José. A história do jovem José encanta muitos por causa de sua entrega total ao Senhor. Vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, incomodava os seus irmãos. Diante disso, José recebeu um duro golpe. Foi tirado do seio familiar, indo parar em uma terra estrangeira, o que lhe acarretaria crises profundas. Então nós vamos ver aqui algumas crises que José passou. No 2.1, a primeira crise, afastado de quem amava. A palavra traição pode ser definida como deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento, engano, infidelidade. Tudo isso é sinônimo de traição. Podemos dizer então que toda traição envolve mentira, né? José havia ido buscar notícias de seus irmãos, quando é avistado por eles que, movidos pelo ódio, traçaram um plano maligno contra ele. Veja só. Eu acredito que José até percebia, como eu disse, a hostilidade de seus irmãos com ele. Mas José, ele tinha um bom coração. Ele não guardava rancor. E as coisas que ele fazia era por obediência a Deus, ao seu pai. Quando ele contava o que os irmãos aprontavam, ele não escondia os erros. E ele fazia isso não era por maldade com seus irmãos, era por obediência a Deus e aos ensinamentos de seu pai. Então ele vai ter notícias, vai saber as notícias dos seus irmãos por obediência a seu pai. Que seu pai pede para ele, estou pronto, né, de prontidão. Vai lá ter notícias dos seus irmãos com toda bondade e obediência ao seu pai. Mas o que acontece? Seus irmãos lhe traem e o afastam de seu pai. Eu acho que ele nem esperava essa atitude dos seus irmãos, porque ele agia de forma bondosa com eles, né? Assim, de forma correta com eles. E então, pensa a situação. Pega ele, primeira intenção deles era matar ele mesmo, matar. Só que ninguém, nem nada pode impedir os planos de Deus na nossa vida. Quando Deus tem um plano na sua vida, na vida de alguém, nada pode impedir, ninguém pode impedir. Então, Rúben vai aconselhar eles a não matar ele, mas lançar ele numa cova, né? Ele sente assim, não, tem que livrar meu irmão. Foi Deus que tocou no coração dele, né? Foi um instrumento de Deus ali naquela hora. E aí joga ele naquela cova, num ambiente impregnado de maldade. Os irmãos de José vai e vendem ele para os ismaelitas que estavam de passagem e iam para o Egito. Veja só, é interessante nós observarmos que lá no versículo 27 do capítulo 37, Judá, que é irmão de José, vai dizer para eles venderem José e não o matarem, porque era do sangue dele. Não vamos matar ele não, afinal ele é do nosso sangue, ele é nosso irmão, vamos vender ele, né? Vamos passar para frente, vamos passar para o próximo fazer isso para nós, né? É a hipocrisia do que ele falou, tipo assim, eu não vou matar meu irmão, mas eu vou vender meu irmão. E a intenção do coração? E aquele sentimento que ele estava sentindo não livrou ele da culpa, né?
não livraram eles. Então, veja que crise que José estava passando. Né? A dor da traição de seus irmãos só não era maior do que a dor da saudade que ele iria sentir do seu pai. Porque ele amava muito seu pai. Mas, mesmo com tudo isso, a relação harmoniosa entre Deus e José fez com que ele não desanimasse diante da dor. Ele não desanimou, confiou em Deus. Imagina que ele estava sentindo angústia, tristeza, porque ele era humano. Assim como nós sentimos, né, isso na vida da gente ao longo da nossa caminhada, mas ele tinha uma relação tão profunda com Deus que ele não desanimou. Ele confiou em Deus e eu acredito que ele pensou assim: não, eu tô nessa situação, Senhor, tá doendo aqui, ó, tá doendo, tá machucando, mas eu confio no Senhor, que o Senhor vai ter um escape para mim. Em algum momento, o Senhor vai cuidar dessa situação. O Senhor está no controle, né? Deus não perdeu o controle da situação da minha vida. Eu acredito que ele confiava e orava dessa forma, né? É muito importante termos relacionamento com Deus, termos comunhão verdadeira com o nosso Deus. Então nós vamos para a segunda crise no 2.2, que foi acusado injustamente. O que acontece? Os comerciantes ismaelitas levaram José juntamente com outros escravos para ser vendido aos egípcios. E José tinha 17 anos nesse período. Potifar vai e compra José para servir a ele como escravo. Veja como é importante nós termos intimidade com Deus. Porque mesmo sendo escravo numa terra estranha, a presença de Deus estava com José. Você pensa, um jovem de 17 anos vai para uma terra estranha, onde não tem igreja, não tem pastor, não tem líder de jovens, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém para dar um conselho, para ouvir o seu desabafo, para pedir uma orientação. E aí, nesse momento, nós temos que ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, porque mesmo que parecia que ele estava sozinho, a presença de Deus estava com ele. E a presença de Deus incomoda Satanás. E Satanás não se deu por satisfeito, porque ele queria que José tivesse morrido. Ele queria destruir a vida de José. Então, ele vai procurar envergonhar José através da carne. O inimigo vai usar quem? A mulher de Potifar. Ele está lá, trabalhando na casa lá de Potifar, Deus o abençoando. E ele, sendo um jovem, na flor da mocidade, de repente, vem uma mulher bonita e tenta seduzi-lo várias vezes, por vários dias. Nessa hora, José poderia até ter dado ouvido à voz de Satanás. Que às vezes o diabo poderia estar dizendo para ele: não, você foi traído, você foi vendido por seus irmãos, vai aproveitar a vida agora. Não tem ninguém aqui, não tem seu pai mais. Deus não se importa com você não. Deus deixou até ser vendido, hein? Né? Deus esqueceu de você. Mas não, ele ficou firme. A carne até tremeu. Porque se o diabo fez essa proposta para ele, mandou aquela mulher ali, porque era uma fraqueza que às vezes ele poderia ter. Mas ele se lembrou da fidelidade, do cuidado de Deus, da fidelidade de Deus para com ele, e permaneceu íntegro. Lá no capítulo 39, versículo 10, vai dizer lá que ela insistia todos os dias, mas José dizia não e evitava estar perto dela. Eu gostei de observar essa parte aqui, evitava estar perto dela. Tem situações, certos tipos de conversinhas que nós precisamos evitar. Tem coisas que nós precisamos cortar pela raiz da nossa vida. Porque tem coisas que o inimigo apresenta o prato, nós não podemos alimentar aquilo, nós não podemos dar brecha. Aí, se você estiver pensando que José era um tipo de gigante espiritual, você está enganado.
Às vezes não, surgiu uma nuvem sobrenatural sobre a vida dele e ele conseguiu resistir. Não, não foi isso. Olhe para a evidência, né? Uma egípcia oferecendo seu corpo a um jovem judeu sendo tentado pelas investidas dele. Ele disse, o que aconteceu? Ele recusou. Ele disse não, não, não. E ele resistiu às palavras sedutoras dela, as palavras sedutoras, fitou-a firmemente, olhou no olho dela, determinada a não ceder. Mas como que isso acontece? Né? Muitos vão dizer, ainda mais nos dias de hoje, com tanta imoralidade. Como? Primeiro, a lealdade que ele tinha ao seu patrão. O seu patrão lhe confiou tudo. Ele era o segundo abaixo do seu patrão na casa dele. Ele era responsável por tudo. E ele vai dizer para ela, meu senhor confia em mim. Ele me deu responsabilidade sobre tudo que possui. A única coisa que não me pertence é você. Você é mulher dele. Você não me pertence. Eu jamais poderia trair a confiança dele. E a segunda coisa que fez ele ser íntegro, a sua fidelidade a Deus. José vai dizer para ela, como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Você já tentou se colocar no lugar de Deus num momento como esse? É claro que é impossível a gente ser como Deus, mas você acha que Deus não se entristece quando nós cedemos e nem pensamos um momento no que Deus está sentindo com relação às nossas atitudes? Precisamos lembrar de José e meditar nisso, né? Então essa foi a segunda crise que José passou. Aí o que acontece? Ele não quis, não cedeu às investidas dela. Ela ficou furiosa. Ela ficou furiosa porque ela tinha grudado nele e a capa dele, ou mais uma vez a capa foi arrancada. Mais uma vez arrancaram a capa dele, né? E ela segura aquela capa e acusa ele que ele estava assediando ela, né? Foi acusado injustamente e por ser fiel a Deus, ele vai parar na prisão. Ele vai parar na prisão. Veja que situação complicada. Mas Deus estava com ele. Ele não voltou atrás. Ele permaneceu firme no Deus que ele servia, né? Isso é maravilhoso. No 2.3, a terceira crise, esquecido por todos. Veja, após interpretar os sonhos de dois presos, e ambos se cumprirem integralmente, que foi do padeiro e do copeiro, José precisou esperar por muito tempo, até que o copeiro Mor se lembrasse dele. Cabe enfatizar aqui que José foi traído por seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, condenado à prisão e esquecido por todos. Depois de José ter sido fiel a Deus e ir para a prisão por uma calúnia, ele passa por mais um momento difícil. Ele sempre ajudou os outros, e quando ele ajudou esses dois companheiros de prisão, ele foi esquecido. Esqueceram dele, esquecido por todos. Mas Deus não havia esquecido dele. E na hora certa, Deus iria exaltá-lo. Deus iria dar vitória para ele. A cadeia foi um lugar onde Deus falou ao coração de José. Deus teria falado mais ou menos assim, segundo Leonardo Ribas: José, fique aqui, porque eu já vi que o seu coração é meu. Você saiu do meio onde estava, veio para cá e provou a sua fidelidade a mim. Mas falta algo. Nós precisamos confiar e esperar o tempo de Deus para nossas vidas. Enquanto nós esperamos, nós somos aperfeiçoados. Deus estava aperfeiçoando José. Como José na prisão, nós também somos aperfeiçoados enquanto esperamos. É preciso ter cuidado para não sermos dominados pela pressa. A pressa, ela é inimiga da perfeição. O momento de Deus é perfeito. Veja que maravilhoso. Sara, quando apressou a promessa de Deus, através de Agar, que veio Ismael, filho de Abraão, ela teve depois consequências negativas, porque ela não esperou o tempo de Deus.
E no tempo de Deus veio Isaac. Porque essa era a promessa de Deus. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Nós não podemos ser dominados pela pressa. Lá no tópico 3, vamos para o tópico 3, que é fé em meio às injustiças. Veja só, José tinha a presença de Deus sobre sua vida. Observamos isto nas revelações do Espírito Santo ao longo de sua trajetória, através dos sonhos, mostrando o que havia projetado para José no futuro. O segredo da vitória de José foi o seu relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é primordial para nossas vidas. 3.1. Quando honramos a Deus, somos por Ele honrados. Né? Assim como José, se nossa fé estiver no Senhor, caminharemos em direção à vitória. José passou anos na prisão, sem resposta por tamanho sofrimento. Veja, não foi um dia, uma noite, foi anos na prisão, sem nenhuma resposta. É interessante nós observarmos que devido à entrega total que José teve a Deus, Deus honra ele em toda a sua história. Não é só através do faraó, quando ele se torna governador. Veja, depois que ele foi vendido como escravo e continuou honrando a Deus, obedecendo a Deus, Deus abençoou ele na casa de Potifar. Lá no capítulo 37, nos versos 2 ao 5, fala que ele era próspero e também tudo que ele colocava às mãos era próspero. Veja como Deus honrou ele ali na casa de Potifar. Aí ele, depois de ser caluniado, ser preso injustamente por ter sido fiel a Deus, ele permaneceu sendo fiel, honrando a Deus lá na prisão. E lá ele foi abençoado, ganhou a confiança do carcereiro e colocou ele como encarregado dos outros presos. Veja, colocou ele como encarregado. Lá no capítulo 39, verso 21 e 22, você vai ver isso. E depois, ele é honrado na presença e através do faraó, né? Ele colocou Deus acima de tudo na sua vida. Nós não podemos exigir ser honrados, né? Eu não posso exigir que alguém me honre, que eu tenho que ser honrado, não. Porque senão deixa de ser honra. Nós precisamos merecer ser honrados. Veja que José, Deus honrou ele em toda a sua história. Mas por quê? Porque ele honrava a Deus e ele colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí, quando José interpreta o sonho de Faraó, ali, que Deus faz o copeiro mor lembrar dele, e aí ele é trazido na presença do rei, ele interpreta o sonho, o Faraó fica maravilhado, ele coloca ele como governador do Egito. E aí o Faraó vai dizer assim: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? E ele vai falar: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Veja que maravilha na vida de José, né? Deus honrando ele, colocou ele no cargo mais alto, sem ser o do faraó, né? Foi a maior honra que ele recebeu aqui nessa terra, né? Então, se você quer ser honrado, honre primeiro a Deus, né? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. 3.2. Deus nunca se esqueceu de José. A vida de José possui uma narrativa motivadora para todos os cristãos. No momento em que José estava esquecido por todos, Deus demonstrou o seu cuidado por ele, né? Pode uma mãe se esquecer do seu filho, do filho que amamenta, mas todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus estava cuidando de José. Deus está cuidando de você. Ele não se esqueceu de você, né? Deus sempre esteve trabalhando em favor de José, né? Nós vemos na palavra de Deus que Deus trabalha para quem espera nele. Deus trabalha para quem espera nele. Você precisa esperar em Deus. Tenhamos sempre a certeza de que mesmo nas crises o Senhor não se esquece de nós. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu.
Na terra onde este homem foi humilhado, ele foi exaltado como o segundo homem de Faraó. Deus não esqueceu. Nunca se esqueceu de José. E ele nunca vai se esquecer de você. Creia nessa palavra em nome de Jesus. 3.3, o segredo da vitória de José. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. A inveja e a traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria. E olha que seu pai era rico, de muitíssimas riquezas. A caluniadora acusação da esposa de Potifar, anos de prisão, esquecimento do copeiro, nada disso fez com que José desanimasse. Todas essas aflições fizeram José chegar ao fim de seus dias sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. José poderia, com tudo que passou, ter se revoltado, ter virado um mau caráter ou ter se vitimado, né? Eu sofri tanto na minha infância, eu fui vendido, né? E fazer coisas erradas, ter se entregado ao mundo, às coisas, a prostituição, por exemplo, falar, mas foi porque eu sofri isso, foi porque eu fui humilhado, eu fui torturado, por isso que eu sou dessa forma. Não, ele não fez isso. Ele permaneceu íntegro e amando a Deus, confiando no Deus que servia. Ele tinha um fundamento, ele tinha uma raiz alicerçada no ensino que seu pai passou de Deus para ele, né? Ele até perdoou seus irmãos. Veja que exemplo de vida. No versículo 5 e 7 do capítulo 45, ele vai dizer assim para os irmãos dele que mesmo eles tendo vendido ele, Deus já tinha enviado ele, já tinham enviado para conservar a vida deles, para a conservação da vida, né? E aí ele tinha consciência do plano divino na vida dele. Tinha consciência que era um propósito de Deus. E mesmo depois da morte do seu pai, quando seus irmãos ficam com medo, não, agora ele vai acabar com nós mesmos, agora já era. Lá nos versos 19 e 20 do capítulo 50, José vai dizer aos seus irmãos que não se pode, eu não posso me colocar no lugar de Deus e querer fazer alguma coisa com vocês, né? A justiça pertence somente a Deus, a vingança pertence somente a Deus, né? E aí ele diz assim, vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que estamos vendo hoje, salvar a vida de muita gente. Irmãos, ele tinha consciência da realidade, que seus irmãos, ele afirma aqui que seus irmãos fizeram maldade. Vocês fizeram essa maldade, vocês me venderam. Ele tinha consciência da realidade que ele tinha passado, mas ele tinha consciência do plano de Deus para a sua vida, que ele era um instrumento nas mãos do Senhor. Nós não podemos perder a consciência da realidade. Nós estamos passando por crises, nós estamos passando por momentos que são reais. Não é uma brincadeira, mas nós não podemos esquecer que Deus tem um propósito em tudo isso, que Deus tem um plano em tudo isso. Deus é Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas, né? Então, nós vemos através de José que precisamos perdoar. O perdão começa na sua decisão em perdoar. Você precisa orar e pedir a Deus, Senhor, me ajude a perdoar. Eu quero perdoar. Tire a mágoa do meu coração. Perdoar não significa que você vai confiar, que você vai ficar abraçando, que você vai ficar com aquele sentimento assim, de ficar cebando ali na pessoa. Não, não é isso. Perdoar é você se lembrar do que passou e não doer mais. É você não sentir ódio, não querer vingar daquela pessoa. É você querer o bem daquela pessoa que te feriu, né? Isso é perdoar. E a falta de perdão nos afasta de Deus. Essa é uma verdade. José foi instituído por Faraó como autoridade no Egito. Seus irmãos vieram até ele, mas não o reconheceram e se prostraram diante dele com medo e temor.
O sonho de que os veria prostrados diante de si começava a se transformar em realidade. Veja, se Deus sonhou um sonho para você, vai se cumprir. Aquilo que for de Deus para sua vida vai acontecer. O plano divino para sua vida vai se cumprir, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu e para ir até o fim com o propósito dele. Mas lembre que o propósito dele é diferente dos nossos. O propósito dele vai muito mais além. É alcançar vidas para o reino. É o nome dele ser glorificado. Compreenda o plano de Deus na sua vida. Conclusão. As Santas Escrituras descrevem com todo zelo que mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou sua fé no Senhor. E após ser exaltado no Egito, não se esqueceu do plano divino. Quando ele vai revelar o sonho de Faraó, ele fala: eu não vou revelar o seu sonho, mas Deus tem uma revelação para o seu sonho. Ele nunca se colocou, se exaltou. Ele nunca se colocou como alguém que tinha dons, que tinha alguma coisa. Ele deu prioridade a Deus, colocou Deus acima de todas as coisas na sua vida e não se esqueceu do plano divino. Então nós não devemos esquecer de Deus, nem quando estamos lá embaixo, na dificuldade, na tribulação, na necessidade. E nem devemos esquecer de Deus quando estivermos com prosperidade, com riquezas e num grau mais elevado. Deus tem que estar acima de todas as coisas na nossa vida em todo o tempo. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Até a próxima lição, se Jesus não voltar. Amém?